Então, boa noite a todos. A partir de agora, a gente começou a gravar o nosso estudo. Para quem está assistindo aqui com a gente, eu já dei nossa boa noite. Para quem vai assistir depois a gravação, bom dia, boa noite, boa tarde, de acordo com horários que vocês vão assistir. Hoje, a gente começa o capítulo 23. Olha o Francisco aí, a Rosilene. Hoje, a gente começa o capítulo 23, o servo bom. Um capítulo que traz várias passagens nos evangelhos de Mateus, de Lucas, a gente vai falar sobre todas elas. Algumas passagens conhecidas, Jesus fala de parábolas nela, mais de uma, termina falando com uma parábola, mas ele passa por mais de uma parábola. E tem reflexões que são sempre, sempre atuais, principalmente no meio espírita, que fala sobre os bens materiais, né? Vamos lá, então, dar início. Francisco quer entrar de novo. Oi, Francisco, Rosilene. Carlinha entrou agora. Boa noite para vocês. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ó, tava falando aqui agora, ó, que eu já estou estudando, ó. Você... Eu vou mostrar aqui que eu estou vendo. Você é 10. Já estamos estudando. Vamos ver se a gente consegue. Que ótimo. Eu também estou. Opa, vai me ajudar então, que beleza. YouTube, escutando. Que beleza. Se tiver informação aí para mim, me manda, hein? Ó. Não dá para ver por causa do brilho do celular. Depois manda para mim. Não, é o livro em audiobook no YouTube. Ah, tá, audiobook. Legal, muito bom. Muito legal. Vai anotando os pensamentos aí, hein? Depois, na hora do estudo, você faz pra gente. Ela está entrando. Vamos lá, então. Vamos começar o capítulo hoje, o servo bom. Acho que esse capítulo a gente consegue terminar hoje. Humberto de Campos começa falando assim pra gente, ó. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira por termo a contendas injustificáveis. Deixa eu ajeitar aqui na câmera. Então, a condenação das riquezas ali assim, decorrente de alguns ensinamentos mal entendidos, né, pelos discípulos, criou essa grande confusão na cabeça deles, e aí Humberto de Campos fala, por algumas vezes o Jesus foi obrigado a intervir. E esse capítulo traz uma dessas intervenções, e o aproveitamento de Jesus, como sempre, né, de uma situação viva ali do cotidiano deles, que vai ser justamente a passagem de Zaqueu, para ensinar sobre a riqueza, né? Se é condenável, não é condenável. Vamos ver isso hoje. Francisco, o seu microfone está aberto. Desculpa. Imagina. E é aquilo, tá, pessoal? Vocês já sabem, né? Querendo interferir, querendo fazer colocações, fiquem sempre à vontade. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Tadeu queria impor isso. E o curioso é que Jesus não falou esse momento nenhum. Jesus, que era ali um mestre, né, deles, que estava ali na condição ali dos ensinamentos, em momento nenhum impôs isso para ninguém. Mas aí, né, já começa a se criar aquelas regras, né, que vêm da cabeça de cada um. Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Será que é isso mesmo que Jesus quis ensinar? E quando o pobre... peraí, pulei? Não, tá certo. Dispensável à vida, tá. Aí eles começam a questionar. E quando o pobre nos surge somente na aparência? Replicava judiciosamente Levi, né? Levi já estava levantando uma questão ali. Tudo bem, a gente tem que dividir os nossos bens com os mais pobres.
Mas e quando o pobre só se aparece na aparência? Conheço homens abastados que choram na coletoria de Carfanaum, Levi era coletor, né, de impostos, como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Ou seja, né, outros que estendem a mão à caridade pública, ou seja, ficam pedindo, né, mas não necessitavam disso, né, porque são possuidores de terras gigantescas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Ou seja, né, Levi está perguntando assim, tudo bem, a gente tem que ajudar os mais necessitados, mas indiscriminadamente? E se a gente souber que quem está pedindo não precisa, ainda assim a gente vai fechar os olhos e vai fazer a dita caridade? Tudo isso é verdade, falou Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Opa, alguém ali teve uma luzinha ali no coração. Fala, amiguinha Carla. Eu me lembrei agora aqui das cestas básicas da Casa Sentimento, né? Que assim, como eram muitas cestas, pessoas de todos os tipos pediam cesta, né? E muitas que pediam não precisavam, né? E que aí a gente sempre colocou assim, né? Tanto eu quanto a Elaine, né? Que assim, aquele que bate a porta e pede a comida, a gente dá. Se ele realmente não precisa, é entre ele e Deus, né? Porque a gente não tinha como controlar quem realmente podia, quem realmente precisava e quem não precisava. Aí, quando eu li esse texto aqui, eu lembrei dessa situação lá na distribuição de cesta básica. É verdade. A Carlinha está falando no início da pandemia, ela conseguiu contato com uma ONG, né? É o Instituto Pi, né, Carlinha? E eles O movimento União Rio. Movimento Viva Rio, União Rio. Não, União Rio. União Rio. E eles começaram a enviar muitas cestas, né? Só que a gente, à distância, eu e a Carla à distância, porque a gente estava de quarentena, tentando organizar a entrega de quantas cestas, Carlinha? 1000. Por mês, né? Por mês, né? Por mês. Por mês a gente entregava. Só que para organizar isso foi uma loucura, porque a gente precisava, a gente fez um formulário, a gente distribuiu formulário, o nosso celular tocava de noite, só que tocava para pedir e tocava para isso que a Carla está falando. Olha, fulano não precisa não, e está recebendo, e tem 2 pessoas lá na casa recebendo. Só que como que a gente ia verificar isso? Então, a gente tinha que fazer isso que a Carlinha falou. O que a gente falava para a pessoa era isso, assim, olha, a gente está fazendo a nossa parte, o que a pessoa faz do que ela recebe, aí é dela com Deus, né, Carlinha? E a gente conseguiu criar alguns critérios para reduzir isso, mas nunca conseguiu reduzir tudo, né? Porque pelo menos ali 10% das bolsas iam para pessoas que realmente não precisavam. Tinha uma senhora que falaram que ela tinha kitnet alugado, aí depois ela falou que era para empregada dela. Aí a gente falou, não, a gente cadastra ela então, a gente dá direto para ela. Ah, então não precisa mais não, lembra disso, tá? Lembro, na verdade, a cesta básica era para a secretária da filha dela, né? Para a pessoa que trabalhava na casa da filha. Isso. Então, assim, bem lembrado, eu acho que tem tudo a ver com isso aqui, né? Pri, eu tô vendo que você tá com a mão levantada, já vou abrir para você, tá? Peraí. Na verdade, isso que a Carla está falando, né? E às vezes, quando a gente passa na rua, a gente faz certos julgamentos, né? Será que a pessoa precisa? Será que a pessoa não precisa? Na dúvida, o meu pensamento é igual a esse que a Carla falou. Na dúvida, a gente entrega. O que a pessoa vai fazer daquilo, aí não é mais nosso. A gente entregou com o coração voltado para Deus. Aí já é da pessoa. Fala, Pri, pode falar. Então, eu passo por isso, né? Na verdade.
A gente também, para quem não sabe, eu trabalho numa ONG e a gente faz entrega de 400 cestas mensais. Começou na pandemia e a gente, é justamente isso que a Carla falou e que você falou, Elaine. A gente está ali de coração aberto, a gente faz o cadastramento, depois, anualmente, a gente faz o recadastramento. Tem muitas pessoas que são sinceras com a gente e falam, olha, eu arrumei emprego e eu não preciso mais da bolsa, então você pode passar para o próximo? E a gente vai lá e tira da listagem. Tem muita gente que, quando a gente faz o recadastramento, a gente pergunta, qual é a renda mensal? Você vê que as pessoas titubeam com medo de perder a cesta, né? Porque a renda mensal a gente fala da família. Então, sempre tem um que trabalha, ou às vezes nenhum trabalha, e aí eles ficam com medo de falar o quanto ganha, né? Com medo da gente retirar a cesta. E a gente sempre enfatiza, olha, esse valor aqui é só para a gente assegurar que vocês vão ter a cesta básica para outro mês, até para a gente passar para o parceiro que doa essas cestas, que a gente precisa continuar com esse trabalho, né, com a comunidade, enfim. Só que também tem esse outro lado, de muita gente que vai lá de unha feita, de cabelo feito, de sobrancelha feita, todo cheio, emperequetado, e a gente olha assim, mas essa daí não, às vezes a gente faz o pré-julgamento, né? Mas não é possível, essa daí não precisa de cesta não, tá toda emperequetada, não precisa de cesta. E aí a gente sempre fala lá com os colegas, gente, vamos parar com o julgamento. A gente está aqui para fazer o que nos foi cabido fazer, o que Deus está permitindo ser a ferramenta de ser usada para estar alimentando essas famílias. Então, assim, não vamos julgar o porquê que o fulano está com a unha feita, por que está com a sobrancelha feita. Então, assim, parar com esse julgamento, né? Porque o que a gente está fazendo está ali, a gente está ali sendo ferramenta. Agora, o que o próximo vai fazer? Cabe a ele prestar conta com Jesus, com Deus, não cabe a nós, né? E Isso aí, aí. assim, e aí a gente agora consegue ter mais clareza. A gente sempre fala, gente, a gente está fazendo a nossa parte, bateu aqui na porta, está pedindo um arroz, um feijão, a gente jamais vai julgar, né? Pré-julgar a pessoa se ela está precisando pelo que ela está vestindo, pelo que ela está, né? Enfim, e aí é sobre isso mesmo. Muito bom, Pri, é exatamente isso aí. E a gente também passou por isso que você falou de algumas ligarem e falarem, não estou precisando mais não, pode tirar meu nome. Foram poucas, mas também tiveram situações dessa. Então, assim, meu pensamento está comungando com o de vocês. Na dúvida, a gente entrega, né? E o que a pessoa faz daquilo é ela com Deus. Levi não se dava por vencido, né? E continuou com a argumentação dele. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos impunha, assim, a sua maneira de ver, mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Bom, esses ensinamentos, né, que ele está falando ali, agarrando-se à letra dos ensinos, provavelmente, né, eu acredito que sim, Jesus já havia trazido para eles a passagem que está lá, foi onde Jesus deu esse ensinamento, né? Vamos falar sobre essa questão do camelo passar numa agulha. A passagem que está lá, deixa eu pegar aqui. Em Lucas, está em Mateus e está em Marcos também, do jovem rico, que é onde Jesus faz essa colocação do camelo, que é aquela passagem do jovem rico que vem falar com Jesus, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, né? E ele fala que ele já cumpria as leis. Jesus fala para ele,
Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, e tá. E ele fala, eu já cumpro isso, mestre. E ele achando que já estava ok. Aí Jesus vira para ele e fala, uma coisa ainda então te falta. Vende quanto tens, distribui aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue, ou seja, manda ele entregar tudo e seguir, tá? Essa é a passagem que está lá. Aqui na tradução do Haroldo está com o título de O Jovem Rico. Depois dessa passagem, na passagem seguinte, as posses e reinos dos céus, é que Jesus vem falar essa questão do camelo. Quão difícil os que possuem riquezas entrarem no reino dos céus. Pelo menos é mais fácil entrar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Provavelmente, Jesus já tinha passado por esse ensinamento aqui com os discípulos. E daí, eles pegaram, não a letra, né? Porque não existiam ainda os evangelhos escritos, isso aqui que a gente está lendo no Evangelho de Lucas não existia na época, né? Só existiam as anotações de Levi. Eles se apegaram de uma letra, de uma forma muito fria a esse ensinamento e não conseguiram absorver a essência dele. E aí eles tomaram esse ensinamento de uma forma fria como a verdade. Rico não entra no reino do céu. Se não entregar todos os seus bens, né, não entra no reino dos céus. Essa passagem aqui do camelo, né, dessa frase, a gente não deve perder muito tempo. Tem várias interpretações. Tem a interpretação de que camelo é camelo mesmo e agulha é agulha mesmo, como eu coloquei aí. Tem a interpretação de que camelo é corda, né? Então não dá para colocar uma corda dentro de uma agulha. Tem uma outra interpretação de que havia uma porta na entrada de Jerusalém, que era uma porta muito estreita, que o camelo não passava ali. Tem várias interpretações sobre essa frase, mas o que a gente tem que abstrair dela é o seguinte, é uma expressão idiomática, né? Ou seja, uma expressão da época, como a gente tem vários aqui, né, na nossa linguagem, que Jesus quis dizer que era uma situação muito difícil de acontecer. Seja lá qual for a tradução dessa expressão idiomática, o que Jesus quis falar é que era uma coisa muito difícil de acontecer. Mas ao pé da letra, dessa forma, né? Não, e nem pode ser assim. A gente vai ver que não. Mas os discípulos se apegaram à forma ali fria do que Jesus falou e estavam com essas questões aí fervilhando dentro deles. Então, Filipe fala isso, né? Mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinamentos, replicava com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Jesus não participava dessas discussões, criancinhas brigando na frente dele, né? Porém, sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregue aos seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade para um esclarecimento geral, né? Jesus falou, opa, que confusão que eles estão fazendo com isso, né? Eu vou ter que esclarecer essa confusão. Mas não agora. Vai ter um momento oportuno onde eu vou esclarecer isso. Até aqui, alguém quer colocar alguma coisa? Quer perguntar? Quer falar? Então, vamos prosseguir. Ó, coloquei aqui, só a título de curiosidade, essa passagem que Jesus fala, eu acabei de ler, eu li no Evangelho de Lucas, mas eu coloquei aqui no Evangelho de Mateus. A passagem que Jesus fala essa frase, né? Eis que se aproximando dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, porque me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda?
Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, essa é a passagem. A gente não tem como ler essa passagem assim, literalmente, né? Você fala assim, Elaine, aí, Jesus está falando sim, que só vai entrar no reino dos céus se entregar todas as riquezas. Porque a gente não vai estudar essa passagem, tá? Então, se a gente fosse se aprofundar nela, a gente veria que não. Mas a gente vai ver que não com Humberto de Campos. Vamos seguir. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas sobre esse tema, né? Chegou a oportunidade perfeita que Jesus esperava para dar o ensinamento dele. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem de Jerusalém. Lembra que a gente está nos últimos capítulos, momentos que antecederam a crucificação do Cristo. Ele está se encaminhando para Jerusalém, mas antes disso ele passa em Jericó. Antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas para ver o mestre passar, né? O Nazareno, Jesus. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, publicano cobrador de impostos, né? Conhecia o renome do Messias, já tinha chegado ali, né? Como em tantos outros lugares, os ensinamentos, as curas, né? Do mestre. Homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro. O sicômoro é uma árvore de galho, baixinha, mas de galhos grandes, né? Então, aqui traça o perfil, né, de Zaqueu. Era um cobrador de impostos, né? Mas era um homem rico e enérgico, mas era de baixa estatura, mas queria muito ver Jesus passar. Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus, coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Opa! Alguma coisa diferente ligava esse homem a Jesus. Porque muitos passavam por Jesus e não sentiam, né? Apesar da sua seu grandioso magnetismo, né? Muitos já ainda estavam tão imersos, né? Numa vibração contrária que não conseguiam perceber essa vibração do mestre. Mas Zaqueu tinha alguma coisa dentro dele que fez com que ele percebesse, né? Sentisse esse mestre passando, né? E sentiu uma emoção nele. Essa passagem de Jesus com Zaqueu está no Evangelho, só está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E é interessante que vem logo em seguida, né, a esse ensinamento do jovem rico que eu falei. As posses do reino, vem logo em seguida. Jesus e Zaqueu. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo. Parou, né? Seguindo ali no meio da multidão. Imagina a cena. Jesus no meio da multidão que andava ali já nesse tempo, andava ali do lado dele, caminhava na estrada, ia para onde ele ia, iam atrás. Seguindo Jesus, quando ele chegava nas cidades, né? Esse alvoroço que Humberto de Campos narrou aqui, já estava todo mundo esperando, querendo ver quem era o Messias. E ele para
Não tinha só Zaqueu na árvore, tem narrativas que tinham as árvores eram repletas, né, de pessoas que subiam. Ele vira para Zaqueu e fala: Zaqueu, chama ele pelo nome. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia, para desespero geral dos discípulos. Vamos ver. Sem que pudesse traduzir, imagina, né? A gente vai ver que no íntimo, Zaqueu sentia o peso do julgamento das pessoas sobre ele, né? A gente vai ver isso. Então, ele já tinha ali dentro dele umas questõezinhas, né, do julgamento da sociedade em relação a ele. Já era um cobrador de impostos, né, que não era uma pessoa bem vista na sociedade da época, né, nas comunidades, já tinha isso, ainda era muito rico, né? Imagina, e aí ele tendo essas questões todas dentro dele, Jesus vira para ele e fala: desce porque eu vou entrar na tua casa. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo, uma felicidade que parecia explodir seu coração. Abraçou-se a Jesus, olha isso, abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para o querido hóspede de sua comitiva fosse recebido em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço, isso é um comportamento de intimidade. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Opa, da maioria, ainda bem, né? Não todos, mas da maioria dos discípulos. Então, essa é a cena. Jesus fala: Zaqueu, desce que eu vou comer na tua casa. Todo mundo sabia quem era Zaqueu, né? Todo mundo sabia que ele era rico, que era cobrador de impostos. Jesus dá o braço para ele e eles vão caminhando, Zaqueu falando e Jesus demonstrando interesse em ouvir ali, né, as mais insignificantes. Por acaso que Jesus fez isso? Não, né? Jesus queria justamente demonstrar que ele estava acolhendo, que ele estava, embora ele estivesse sendo recebido, Jesus estava recebendo como companheiro, né, como irmão, aquele publicano. Então, todo o comportamento de Jesus era para demonstrar, principalmente para os discípulos, o que eles estavam precisando entender sobre aquelas questões ligadas aos bens materiais. Jesus é maravilhoso nos seus ensinamentos, né? Nos seus ensinamentos vivos, né? Ali, na vida real, mostrando, exemplificando, ele é maravilhoso. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente. Como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Ficaram ali dentro dele, né, fervilhando. E em breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano. Todo mundo entrou lá na casa de Zaqueu, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara a atenção, tocando a fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Então, ele realmente estava ali, feliz, entregando seu coração para o Cristo, feliz de ter o mestre ali dentro da casa dele, diferente daquela passagem que a gente viu esqueci o nome agora, que convidou Jesus para um banquete também na casa dele, mas não fez nenhuma das cerimônias de receber um convidado, né? Foi Maria Madalena que lavou os pés dele, enxugou com seus cabelos, ungiu a sua cabeça. Aquele não. Aquele queria expor a ridículo o mestre, mas esse aqui não. Esse aqui recebeu verdadeiramente feliz e com o coração radiante, embora não se achava preparado, né, para receber o mestre na casa dele. Vamos ver. Aproximava-se, estava anoitecendo, né?
quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo mundo. Mandou oferecer a todo mundo. Porque era comum, naquela época, é até esquisito para a gente, né? Mas é coisa da cultura e da época. Quando eram oferecidos banquetes, né, as casas, elas tinham uma parte assim muito aberta. E eles colocavam a mesa ali e os convidados, né, ficavam ali na mesa. E as pessoas ficavam em volta olhando, né? Não necessariamente participando do banquete, mas ficavam em volta olhando, não eram servidos, né? Mas Zaqueu não. Zaqueu mandou servir todo mundo. Não é por acaso que Humberto de Campos colocou isso aqui, porque isso aqui não era comum. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sobre um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre, olha aqui já expondo o sentimento íntimo de Zaqueu, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, é qualquer riqueza? Não, ele qualificou a riqueza. Riqueza criminosa. Daí a gente pode extrair uma gama de situações, né? A riqueza que é feita sobre o ódio, a riqueza que é feita sobre falcatruas, a riqueza que é feita sobre o furto, sobre o roubo, seja ela de que espécie for, né? Essa riqueza é condenável. Então, ele qualificou riquezas criminosas do mundo. Aos olhares deles, né, a cobrança de impostos podia ser considerada uma riqueza criminosa, porque era muito pesada, né? Muito pesada para todos eles. E esse era o sentimento de Zaqueu. O publicano esclarecia, ele sentia ali, né, aquela coisa dentro dele. O publicano esclarecia com toda a sinceridade da sua alma. Aí ele passou a abrir o seu coração, não para Jesus. Jesus já conhecia, como ele conhecia cada um, muito mais do que a gente se conhece. Porque ele olha para a gente e ele não vê só o que a gente vê, um espírito numa experiência carnal, numa experiência material. Ele enxerga todas as nossas experiências. Então, a gente não consegue enxergar porque que hoje a gente tem uma dificuldade, né, na nossa vida. Mas ele sabe por que a gente tem. A gente não sabe, mas ele sabe. Porque ele enxerga o espírito inteiro, a vida do espírito inteira. Então, Jesus não precisava desses esclarecimentos, né? Mas os esclarecimentos eram para os discípulos principalmente. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Ele precisava disso? Não. Ele já era coletor de impostos, ele já tinha um bom salário. Mas ele não queria essa riqueza toda para ele. Então, o que ele fez? Percebendo que haviam famílias que precisavam de trabalho, ele fez gerar trabalhos para essas famílias. E Jesus vai falar, esse comportamento é muito mais do que você dá uma esmola, por exemplo, que ele vai falar aqui, né? Por quê? Porque esse comportamento traz dignidade para essas famílias. Elas estão tendo a dignidade de trabalharem o sustento das suas vidas. E isso é gigantesco, né? É maravilhoso você se importar com isso, porque é muito fácil quando a pessoa tem uma situação financeira boa e deposita na conta de uma ONG, deposita na conta de uma instituição. É muito fácil. Mas quão difícil é uma pessoa que pensa desse jeito? Imagina hoje, nos dias de hoje, vou montar uma empresa, não preciso dessa empresa, mas eu vou montar essa empresa só para gerar renda para as famílias que precisam. Foi isso que ele fez.
Tem família precisando trabalhar e eu vou gerar uma renda para elas, né? Que vai ser uma coisa contínua, duradoura, né? E digna. Muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. E aí, Jesus fala para ele: abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. E o interessante, gente, é que na passagem do Evangelho, que fala sobre a passagem de Zaqueu, não tem isso. Vou pedir licença para vocês rapidinho, vou ler a passagem. Vou ler a passagem do Evangelho de Lucas, tá? Que fala sobre Jesus e Zaqueu. Entrando na cidade, atravessava Jericó. Eis que um varão, chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba e porque era pequeno na estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele: Zaqueu, apressa-te, desce, pois hoje é necessário permanecer na tua casa. Ele, apressando-se, desceu e hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Então, fala, né, que Zaqueu dá apenas, né, metade dos seus bens aos pobres. Mas não fala dessa parte, que ele produzia trabalho, produzia serviço para as famílias terem um ganho. Humberto de Campos sempre ampliando para a gente, né, as passagens, o conhecimento. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou. Por que Zaqueu ganhou novas forças? Né? Porque ele estava ali naquele sentimento, querendo se esclarecer para o mestre, querendo falar para o mestre: olha, mestre, eu sei que falam de mim, né, que eu sou um homem pecador e tal, mas deixa eu te contar, na verdade, o que eu faço. E esperando de Jesus, logicamente, né, a aceitação do que ele fazia, ficou feliz quando Jesus chamou ele de abençoado, né? Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou. Aí continuou contando: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Ou seja, ele não tratava. Meu marido fechando a porta. Oi, amor. Oi, boa noite. Chegou o trabalho, está fechando a porta. Os servos de minha casa me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Ou seja, ele não tratava os servos, né, como simples servos. Ajudava, amparava, acolhia. Regozijo-me contigo, exclamou o mestre. O mestre era só elogios ali, né? Os discípulos, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Regozijo com teu comportamento, de entender que seus servos são, na verdade, nossos irmãos, companheiros que nos auxiliam na caminhada. E todos nós somos servos do nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho prejudicado alguém,
indenizá-lo-ei quadruplicamente. Essa passagem é a passagem que está no Evangelho, né? Esse trechinho. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E olha que interessante essa fala de Jesus. Porque o nome de Jesus, na verdade, significa salvação. Porque na origem, né, no hebraico, o nome de Jesus é Yeshua, né, no hebraico. Depois foi traduzido para o grego, que virou Jesus. E depois para o latim, Jesus. E no português continua Jesus. Mas no hebraico, o nome de Jesus, Yeshua. Yeshua, né, a primeira parte, Yerho, que é Yehoshua. Depois Yeshua. Yerho corresponde ao tetragrama do nome de Deus, que é impronunciável, então só tem vogal, né? A gente não vai aprofundar isso aqui, mas só para vocês terem essa noção, né, bacana dessa colocação de Jesus falando que a salvação entrou na tua casa. Yeshua, de Yeshua, o Shua é salvação. Então, na verdade, o nome de Jesus representa a salvação. Né? Quando o anjo falou para Maria para colocar o nome do filho de Jesus, e quando falou também, né, para José, está lá em Lucas, capítulo 1 e Mateus, capítulo 1, indicando o nome de Jesus, né, como Jesus falando, coloque, né, ele falou Yeshua, porque ele tinha que ter um nome que representasse a salvação, e a salvação através dos ensinamentos de nosso Deus, né, representando Deus, nosso Pai, nos seus ensinamentos. É interessante isso, né? E ele fala, a salvação entrou na sua casa. Aqui daria para a gente parar, né, se a salvação entrou na sua casa e divagar sobre isso imensamente, né? Porque que tipo de salvação, né? A salvação dele, né? Do alto amor que ele precisava, do reconhecimento que ele esperava de Jesus, né? E aquilo ali com certeza oprimia o coração dele, porque o certo ele já fazia, né? Jesus já falou ali para ele, bem-aventurado és tu, que divide, né? Que produz para as famílias e não só para você. Então, aí ele ficou mais feliz ainda, né? Bem-aventurados és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, olha isso que eu falei lá no início, se agarraram à parte literal das mensagens do Mestre, né? A superficialidade. Quantas vezes a gente não faz isso também? Estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião, ele foi buscar os seus filhos, né, para conhecerem o Messias. Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas pedras, foram lá em cima do mestre, né? Começaram a encher ele de perguntas. Deixa eu ver que horas são. Tá. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? Gente, eles viram o que Zaqueu falou. Ele viu as histórias, eles viram, né? Ouviram ali a fala de Zaqueu e continuam chamando ele de rico mesquinho. As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Aí Jesus fala, poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Não, é ele que está falando isso ainda. Eu separei a frase, mas é ele que está falando isso ainda. Pedro ainda falando, poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações, né? Deixou que eles esperneassem ali e acalmassem os ânimos, né?
esclareceu com generosa firmeza. Eu insisto em falar. Eu quero um dia alcançar esse comportamento. Generosa firmeza. Não consigo nem imaginar o que é. Generosa firmeza. É Jesus, né? Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia, ou seja, aquela que é mais fácil, né, para a gente? Pega e deposita, pega e entrega e vai embora? Ou a que adota providências para uma vida inteira, que era o que Zaqueu fazia, né? Zaqueu não simplesmente distribuía esmola para os necessitados. Ele criava trabalho para as famílias, a família lá trabalhando atrás. Ele criava trabalho para as famílias para que elas pudessem trabalhar e prover as suas casas dignamente. No mundo vivem os que entesouram na terra, ou seja, os que criam tesouros na terra, e os que entesouram nos céus. Aqueles que criam tesouros só na terra e aqueles que criam tesouros nos céus. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. Por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença, né? Aquela pessoa que vem pedir, importunando o nosso dia. A gente cata ali um trocadinho, cata ali um dinheiro, toma, né? Ou aquela mãe que está na porta do mercado e pede alguma coisa e a gente passa, ou a gente fala, hoje não tem. Ou a gente fala, tá bom. E cata lá alguma coisa, entrega para se livrar e para se sentir bem. E, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. É aquele que, como Zaqueu, na condição de quem tem funcionários, né, ou quem tem pessoas que dependem, né, ou que respondem a ele, são acolhidas como da sua própria família, mas não como simples empregados ou como simples servos. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Olha que interessante, Jesus citando uma parábola que ele também já tinha já tinha ensinado aos discípulos, né? Que é a parábola do mordomo ou do mordomo fiel, que fala justamente sobre isso, né? Sobre um senhor, mordomo era como se fosse como é que eu vou dizer? Um administrador, né? Aquele dono de uma propriedade grande que entrega ao mordomo a sua propriedade e depois vem ver o que o mordomo fez dela, né? Se construiu riquezas e distribuiu, ou se não construiu riqueza nenhuma. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Aqui, né? Até aqui, nessa pequena fala aqui, já dá para a gente entender o questionamento, né? É criminosa a riqueza de alguém, né? De um homem, de uma mulher, seja lá quem for? É criminosa a riqueza? Depende da origem e do que é feito dela. Se com esses bens materiais a pessoa consegue amparar, acolher, ajudar, não tem crime nenhum da pessoa ter uma vida confortável. Se ela divide, né? Se ela consegue dividir, se ela não é avarenta, se ela não é mesquinha, se ela não é egoísta, né? Não tem problema nenhum a pessoa ter uma vida, até porque a prova da riqueza é a prova mais difícil que tem. Então, é uma prova. Tem que ter no mundo, né? Tem que ter.
A pessoa tem que passar pela experiência de ter os bens materiais para que ela possa ter os júbilos, né? Depois de como ela tratou essa riqueza ou ter os débitos que ela contraiu por ter tratado mal essa facilidade material. Tem uma história que o Haroldo conta, que é interessante, que eu acho até já contei aqui ou no outro estudo, que um homem, né, encarnava e tinha muita dificuldade financeira. Mas a prova que ele tinha que passar era justamente a prova de ter situação financeira, né, boa, porque ele não sabia lidar com dinheiro. E aí ele encarnava com uma situação financeira confortável. E se voltava para tudo que essa condição traz de ruim quando a pessoa não tem o coração voltado para o bem, para o amor, para o próximo, como é a passagem que diz aquilo, né? Aí desencarnava, confrontada ali com a sua consciência, via que tinha sucumbido na missão de encarnar com bens materiais. Aí o que ele pedia? Na próxima vida eu quero vir com escassez material para poder ter valor, né, aos bens materiais. A espiritualidade ia, né, com a misericórdia de Deus, concedia a prova que ele precisava. Então, você vai vir, vai passar necessidade. Aí vinha numa família, né, que passava, excomungava, falava que não merecia aquilo, e não aproveitava. Desencarnava, e aí falava, não, tudo bem, agora eu aprendi, vou. Aí encarnava de novo, até que chegou uma hora e falou assim, vocês fazem o que vocês quiserem, porque essa prova tá difícil. Tá difícil passar nessa prova, não tem outra, não. Depois eu volto para essa, porque essa daí tá muito difícil. É difícil. É uma das mais difíceis, dizem, né? A espiritualidade. É uma das mais difíceis. Vamos lá, tá acabando. Os apóstolos, então, ouviram, né, o que Jesus estava falando, e Filipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou, Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, falou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Tem que ter equilíbrio. Nem olhar tanto para um lado, nem olhar tanto para o outro. A gente precisa ter equilíbrio no nosso olhar. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? Então, é acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vê o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? Um mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, suas explicações? Ué. Acho que eu comi um pedaço ali. Como André observasse, com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou. Comi uma palavrinha ali que perdeu o sentido para mim. É acentuou. O mestre acentuou. Sim, amigos. Ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres. Mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades ao movimento da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Tem uma passagem que o Divaldo conta, isso é uma questão muito polêmica em muitos centros, né, que fazem trabalho de cesta básica, que é aquela situação de falar assim, se você entregar a cesta básica todo mês para a família não vai levantar e não vai caminhar com as próprias pernas. Isso é polêmico em todo centro, né? Tem gente que acha que tem que entregar, tem gente que acha que não, enfim, tem que ter prazo, 3 meses, 2 meses, enfim. O Divaldo uma vez contou uma história que eu achei bem interessante, que ele chegou numa certa casa, né?
E aí, eu não sei se é o presidente, mas alguém da casa veio apresentar para ele uma senhora, que estava a senhora e o filho, já adulto, né? E aí a pessoa falou assim para ele: "Ó, Diva, essa aqui é a fulana. Ela está aqui com a gente há 30 anos, faz parte aqui do nosso projeto da Cesta Básica. E o filho dela está aqui há tanto." Aí diz que o Divaldo falou assim: "Misericórdia, vocês escravizam essa família há tantos anos." Porque era um caso desse, né? Mas isso é bem complicado, viu? É uma situação complicadíssima. Eu já passei por várias nessas situações, desse questionamento, e cada caso é um caso. Mas essa do Divaldo, ele viu que, de fato, ali tinha que ter sido feito um trabalho com a família para suprir as necessidades, mas para auxiliar aquela família, sim, a levantar e caminhar. É isso que está colocando aqui. E é isso que diz no livro, né, Elaine? É isso que Logo lá no início, na página 150, lá no início da página. fala é ela, a fala de quem? É Levi, porém se dá É o Levi falando. a necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso mas é lá no interesse. final dessa frase, desse parágrafo. Tá É assim, imprescindível não viciarmos isso. o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Exatamente isso. Isso está batendo justamente com o que Divaldo falou, né? Exatamente. Porque atrapalha a evolução, né? A gente também tem que dar ferramentas para o outro buscar no trabalho essa dignidade, né? Sim. Essa busca do senão fica um comodismo também vicioso, né? Exatamente isso, Elza. A gente viu muito isso em um local que a gente trabalhou, né? É difícil, né? É exatamente isso. Mas, às vezes, também, a gente precisa ter muita sutileza e muito amor no coração. Porque, às vezes, a gente pensa, tem que levantar e tem que caminhar. Mas, às vezes, não é tão fácil assim, né? Então, se a gente tiver esse pensamento, a gente precisa realmente agir, né? O que você, né? Precisa realmente agir. Porque se tem que você dar suporte. Oi? Tem que dar um suporte. Tem que dar um suporte. Não é só tirar e acabou, né? Tem que dar um suporte. Igual lá, nesse lugar que a gente estava, que veio uma mãe, né? Pediu. E aí a gente conversou e falou com ela: olha, você está com os filhos na escola, você está procurando trabalho, qual a sua dificuldade, o que você faz? Fizemos ali, né, um acolhimento. Ela, eu queria entregar currículo, porque eu tenho um currículo, mas eu não tenho dinheiro nem de fazer esse currículo. Aí o que a gente fez? Você tem um? Tenho, mas eu só tenho um, eu não tenho não tenho dinheiro nem para tirar xerox. Traz, que a gente vai tirar tantas xerox quantos você precisar para você entregar nos lugares. É uma forma, né? De você estar ali do lado auxiliando efetivamente aquela mãe, né? A caminhar com seus próprios pés. Quem quer falar, Francisco ou Rosilene? Não está Jesus, não está saindo, Francisco. Vê se com outro que você está aberto consegue melhor. Não, outro não tem áudio. Então fala, acho que agora melhorou, fala. E não está saindo o seu som. Nunca aconteceu isso. Não, fala sim. Esperto. Olha só, vou chegar mais perto. Está me ouvindo agora? Agora tá. Tem que seja isso. Me lembra aquela coisa que Jesus multiplica os pães. O que acontece? Às vezes não adianta só a cesta básica. Ouviu? Passou uma moto aí que a gente não ouviu o que você falou, que não adianta só a cesta básica. Tem alguém com o áudio aberto aí. O que acontece? A cesta básica por cesta básica, na minha concepção, você não resolve.
Jesus, quando ele multiplicou os pães, as pessoas estavam famintas e ninguém com fome escuta nada. Então, assim, ele, né, matou a fome da galera para que a galera pudesse ouvir. Então, a cesta básica, se entendo, né? Ela é uma ajuda e tudo mais, mas a cesta básica, pura e simples, ela ajuda, mas acho que não resolve. Eu acho que ela tem que vir acompanhada, né, de um ensinamento, de outras questões mais profundas, porque a função do espiritismo não é o social. E posso estar errado no meu ver, entendeu? A gente quer, a função, vamos dizer assim, né, é a gente se libertar a alma, né? Libertar a pessoa daquela situação ali, mas para que isso aconteça, ela tem que entender o contexto que ela está vivenciando. Então, você dá a cesta básica todo mês, só isso, só isso, só isso, não rola, entendeu? Jesus, quando ele viu que a galera estava com fome, e com fome ninguém escuta nada, foi lá, matou a fome da galera e deu o recado dele. Então, assim, isso é meu modo de ver, tá? Pode ser que eu esteja equivocado. Não, eu concordo com você. Particularmente, eu sei que tem opiniões diversas, como eu falei, isso é uma situação bem polêmica dentro do meio espírita, dentro da casa espírita, mas eu concordo com você, tem que ter o alimento material, mas tem que ter o alimento espiritual, tem que ter o esclarecimento que liberta, né? Tem que ter o esclarecimento que traz a possibilidade da pessoa compreender a situação, a condição, porque daí vem revigorada a fé, a resignação, a esperança. Se a gente só entregar e pronto, a gente não dá a essa pessoa a oportunidade dela ter o conhecimento que vai libertar ela. Por que a gente passa por situações difíceis? Por que a gente... O que essa situação quer dizer para a gente? Então, o que você precisa fazer para você se libertar dessa situação? É você. Então, eu concordo particularmente, Francisco, eu concordo com a sua colocação. Então, eu acho que tem que ter o auxílio, né, imediato. Quando a pessoa passa por essa situação, uma situação muito difícil, né? A gente já viu situações dificílimas. Eu já fiz um atendimento uma vez que a mãe falou que já há 2 dias que ela dava de manhã para as filhas chá ralo, que ela só tinha uma caixinha de chá na casa dela e água. Ela não tinha leite. As crianças pediam leite, ela não tinha. Ela fazia um chá ralo e era o que ela dava para as crianças de manhã. Eu tive que... Vocês me conhecem, né? Eu tive que... Foi uma das vezes que eu falei assim, meu pai, o que eu falo para uma mãe nessa situação, né? Então, a gente sabe que tem situações que são bem difíceis, mas depois que a gente alivia essa dor que é urgente, a gente precisa trazer, sim, né, o ensinamento. Assim como a riqueza, a pobreza também é uma prova. Sim. Então, assim, eu acho que tem que ter um olhar para as duas coisas, entendeu? Simplesmente ir lá assistir e você ter um acompanhamento espiritual, se assim posso dizer, acho que perde um pouco da ideia da coisa, né? Porque, assim, eu não entendo que a função do espiritismo, uma das funções do espiritismo é o social. É a caridade, sim, mas não o social, como você comentou aí na história do Divaldo. Pô, o cara, 30 anos, amigo. Complicado, né? E aí alguém está falhando muito aí. Né? Alguém está falhando muito. É difícil, né? Alguém quer falar? Obrigada, Francisco. Viu? Você tinha que falar. Olha aí que beleza. Alguém quer colocar? Deixa eu ver quem é que está aí ainda. Porque às vezes as pessoas caem. Oi, Rita! Nem vi que você estava aí. Oi, boa noite. Tudo bem, meu amor? A Márcia está aí. Depois que eu fechar, eu vou falar uma coisinha. Vamos lá. Vamos para a última parte da nossa página? Então, última página. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, que era o que ele mais gostava de fazer com seus amigos, né? Partiu o pão, partilhando do contentamento geral.
Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração, ou seja, estendeu a festa para os seus servos também. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de carícia e aventura, enquanto os jovens, em grande número, tocavam flauta, enchendo de harmonia o ambiente. Olha aí, uma casa que era tida como pecadora, né? Com essa harmonia, com essa vibração maravilhosa, depois desses ensinamentos de Jesus. Foi então, olha a informação que Humberto de Campos traz para a gente, foi então que Jesus, reunindo todos, contou a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. A parábola dos talentos, ela está no Evangelho de Mateus, quem quiser ler depois, capítulo 25, versículo 14, e ela está no Evangelho de Lucas também, capítulo 19, versículo 11. Bom, e aqui a gente termina o capítulo 23, decoração 8 e 10. E reflexões muito boas, né? Para a gente trazer para o nosso coração, pensar, levar para a nossa atividade do cotidiano, olhar para os nossos irmãos, olhar para a gente mesmo, para o nosso comportamento diante deles, comportamento dos nossos irmãos diante da gente, e sempre procurar trazer para a nossa vivência esses ensinamentos que o mestre traz. Amores, alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar para a gente encerrar? Não? Então, vamos encerrar fazendo uma prece. Quem quer fazer a nossa prece de hoje, encerramento? A Carla está dirigindo. Vai fazer, amiguinha? Dirigindo? Não estou dirigindo, não. Se eu fosse fazer dirigindo, era capaz de eu passar para o mundo espiritual, mas não estou dirigindo, não. Então vai, vamos fazer. Vamos lá. Jesus, mestre amado, quanta gratidão por esses momentos, onde podemos estudar esse livro tão lindo que traz a tua mensagem explicada, com tantos detalhes, com tanta sensibilidade. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, que possamos, Senhor, seguir o exemplo de Zaqueu, quando compartilha de tudo aquilo que tem com os seus amores, com os seus servos, com todos no seu entorno. Que nossa casa, Jesus, possa ser uma casa harmoniosa, possa ser uma casa feliz e alegre. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Te pedimos que envolva todos nós que estamos aqui nesse estudo, os nossos amores, os nossos vizinhos, enfim, Senhor. Toda essa humanidade que é a nossa irmã tem vibrações de amor e de paz, para que possamos, Senhor, estar a entender, mas principalmente a vivenciar cada dia melhor a tua mensagem de amor. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, e te pedimos em nome de Francisco, de Clara, de toda a espiritualidade benfeitora, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de muito amor, permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Carlinha. Beijo, amores. Mais uma vez, gratíssima pela oportunidade de estudar com vocês, viu? Beijo grande, muita luz.